Olá, tudo bem? No livro de Lucas, do capítulo 15, a partir do verso 3, fala sobre três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Quando a gente lê essas parábolas, a gente imagina que está falando de uma coisa só, de pessoas perdidas que foram encontradas. Porém, se a gente ler atentamente, a gente vai ver que são situações diferentes. Pessoas estavam perdidas, porém com situações diferentes. A parábola da ovelha perdida, por exemplo, fala que o pastor tem 100 ovelhas, mas ele perde uma. Ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Porque para ele, naquele momento, é mais importante ele procurar a ovelha perdida. Então, essa ovelha perdida significa aquelas pessoas que uma vez estiveram no caminho de Deus, mas elas se perderam ao longo do caminho. Aconteceu alguma coisa que elas se perderam e elas não sabem mais como voltar. Elas perderam até o caminho de volta, porque elas foram se envolvendo tanto com o mundo, que elas ficaram perdidas. Sabem que estão perdidas, mas elas precisam de alguém que as conduza para o caminho de Cristo, conduza novamente para os caminhos de Deus. Por isso que esse pastor tem que buscar essa ovelha. Tem pessoas que precisam, que estavam na igreja, que desviaram, que estavam na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, que desviaram, mas precisa de alguém para que elas possam retornar. Então fica bem claro nessa parábola da ovelha perdida. Existe também a parábola da dracma perdida. A dracma perdida é outra situação. Essa dracma perdida está perdida dentro de casa. Podemos dizer que ela está perdida na igreja. Podemos considerar a dracma perdida com Nicodemos, comparar com Nicodemos. Porque Nicodemos, ele era um mestre em Israel. Ele é uma pessoa que conhecia da lei, mas Jesus falou que ele precisava nascer de novo. Apesar de ser o mestre, ele estava perdido. E nem ele sabia que estava perdido. Mas quando ele tem aquele encontro com Jesus, ele reconhece. Então a gente sabe que Nicodemos, ele foi recuperado por Cristo. Porque em um dado momento ele reconheceu que ele estava perdido dentro da igreja. Que ele estava perdido entre o considerado povo de Deus. Porém, a parábola do filho pródigo também é diferente. Porque o filho pródigo representa mais uma ovelha rebelde. Porque o filho pródigo pegou a herança do pai. Ele se rebelou contra o pai. E o pai ele representa Deus. Muitas pessoas estão na igreja e se rebelam contra os princípios da palavra. Rebelam contra os ensinamentos de Deus. Essas pessoas às vezes ficam perdidas no mundo. E essas pessoas precisam reconhecer de onde elas erraram. E o filho pródigo, chega um momento que ele cai em si. Ele passou por uma situação tão constrangedora que ele caiu em si. Ele resolve voltar para a casa do pai. Então ele sabia quem era o pai, a bondade do pai. Sabia o caminho de volta. Porém o filho pródigo, ele tinha um problema. Era enfrentar aquelas pessoas perdidas dentro da igreja, que é simbolizada aqui pela dracma perdida. Podemos dizer que o irmão do filho pródigo era a dracma perdida, porque ele estava ali há tanto tempo, mas ele não tinha amor. Estava tanto tempo na casa do pai, fazendo as coisas certas para o pai, mas ele não tinha amor no seu irmão que estava perdido. Quando o irmão voltou, ele ficou contrariado, ele ficou triste, porque ele estava pensando mais em si mesmo do que no próprio irmão que estava perdido. Ele estava preocupado porque o pai nunca tinha feito uma festa para ele. Talvez nós estamos na igreja há tanto tempo e a gente imagina que não somos reconhecidos. E quando uma pessoa volta, ele é tratado com todo carinho, mas cabe a nós fazer parte daquelas pessoas que a tratam com carinho.
Então o irmão do filho pródigo devia se unir com o pai e ser feliz junto com o pai por causa da volta do seu irmão. Isso nós devemos fazer na igreja. Não devemos ficar criticando quando uma pessoa ela volta para os caminhos de Deus. Devemos nos unir a Deus e ser alegre com Deus, porque ali o pai do filho pródigo ele faz uma festa. Ele recebe o filho pródigo como filho, nada de empregado. Então a mesma coisa, isso acontece muitas vezes na igreja. Às vezes a pessoa volta para a igreja, e ele fica tão constrangido em relação aos seus irmãos, que às vezes não consegue permanecer, porque os irmãos não tratam ele como filho, como irmão, mas às vezes fica com aquela reserva, fica tratando aquela pessoa como se ele fosse uma pessoa diferente, porque ele esteve longe do caminho de Deus. Mas assim como o pai tratou aquele homem como filho, as pessoas que estão na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, quando alguém volta, deve tratá-lo como irmão, deve tratá-lo igual às outras pessoas que estão ali, porque ele estava perdido, como disse o pai de filho pródigo. Ele estava morto e agora vive. Ele estava perdido e agora foi encontrado.